Bem-vindos a outro vídeo. Eu tô rindo porque eu tava aqui preparando pra gravar e eu sentei em cima da minha mesa e às vezes eu esqueço, sabe? Quanto eu peso. E a câmera tava muito longe, então eu fui alcançar a câmera e a mesa inteira caiu em cima de mim. Abriu tudo que é gaveta, caiu a máquina de costurar, tudo em cima de mim. Ai, gente, tem sido um daqueles dias, eu acho. Mas vamos começar. Vocês não estão aqui para isso. Hoje eu quero falar sobre o livro de Apocalipse, claro, mas sobre a igreja de Pérgamos. E eu tenho que ficar bem séria rapidamente, porque a igreja de Pérgamos é um aviso da parte de Jesus muito forte. Então, antes de começar, claro, vamos ver o que significava, o que estava acontecendo um pouquinho sobre essa cidade de Pérgamos. Cada uma dessas igrejas que nós estamos lendo se trata de uma cidade. Eram 7 cartas, né? Então, Pérgamos era uma cidade muito reconhecida e muito rica e significava elevação. Nós cremos, ou os estudiosos creem, que Pérgamos é associado com pergamino. Havia uma biblioteca nessa cidade muito grande que tinha mais de 200.000 pergaminos. Seria o estilo deles de escrever livros. Pergamino, para os que não sabem, era feito de couro refinado. Coisa era rica, gente. Nós, como sempre, cada uma dessas cartas da igreja, estamos falando não somente de igrejas que realmente existiam, mas estamos falando também da característica do cristão, do caráter do cristão, coisas que nós enfrentamos, mas também estamos falando sobre épocas na história cristã. E essa época que estamos falando da igreja é de 331 DC a 538 DC. Se vocês escutam barulho, é meu filho que está na escola. Bom, vamos continuar. Vamos ignorar e continuar. Mas é dessa época que nós estamos falando sobre essa igreja de Pérgamos. Então, nós vamos começar a ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, ele está falando sobre o anjo da igreja de Pérgamo, ou seja, o mensageiro, aquele que está cuidando a igreja de Pérgamo, né? Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que ele está se referindo à espada aguda de 2 fios? Ele está se referindo, nós vamos olhar em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando Jesus está falando sobre que ele tem essa espada que é aguda, ele está falando não somente da palavra dele, que ele tem a palavra nas suas mãos, ele tem o controle nas suas mãos, mas também naquele tempo, para os romanos, a espada era um símbolo de autoridade, era um símbolo de poder. Então, Jesus, conhecendo isso, ele então começou a dizer que ele tinha o poder, né? Isto diz aquele que tem o poder, aquele que tem a palavra, aquele que tem a autoridade. E eles naquele tempo iriam ter entendido o que ele queria dizer, né? Então no versículo 13 diz assim: Conheço as tuas obras e onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, conheço as tuas obras. Ele sempre fala isso nas cartas, né? Ele está dizendo, eu conheço o que está fazendo, eu entendo o que está acontecendo, estou botando atenção, estou escutando o clamor, eu sei, eu conheço as tuas obras. Depois ele segue e diz, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, em Pérgamos, nessa cidade, não havia um trono feito para Satanás, onde Satanás se sentava. Mas o que Jesus estava se referindo aqui é porque Pérgamos era conhecida pelos seus templos também que tinha. De vários e vários templos a outros deuses pagãos, como outras cidades tinham. Esses deuses, talvez você já tenha escutado, reconhece, são muito reconhecidos na mitologia grega, que é o Zeus. Tinha também Ártemis e Asclepeias, né? O Zeus sendo o deus dos deuses, ele tinha conexão com o imortal e o mortal, ele sabia todas as coisas. Ártemis era a deusa da sabedoria. Tinha um templo feito para Asclepeias, que era o deus da cura. Nós ainda vemos na nossa medicina hoje em dia aquela cobra, né, como sinal de medicina. Isso tudo veio dessa mitologia, desse deus. Tinha também um templo para César, para o imperador César, onde as pessoas tinham que ir aí uma vez por ano e dar incenso ali, dar ofertas para César, e eles então recebiam um certificado que tinham feito os seus deveres como cidadão daquela cidade. Tinha vários e vários templos dessa maneira. Então, o que Jesus está se referindo aqui é que conhece as obras deles, que eles têm se mantido fiel, mesmo numa cidade onde o paganismo, onde a mentira, onde a infidelidade reina, onde o próprio Satanás reina. Porque se nós não estamos obedecendo a Deus, se nós não estamos crendo em Deus, estamos servindo ao diabo, né? Podemos escolher só um Deus. Ou escolhemos a Deus, ou escolhemos a Satanás. E todas essas coisas, com todas as coisas, tipos de pecados que vinham atrás de adoração a esses deuses, é o que Jesus estava se referindo. Então não era um trono que havia ali para Satanás, mas ele estava se referindo a todos esses deuses, a todos esses templos que serviam como um trono para Satanás, onde Satanás habitava. Diz assim, continua dizendo e diz, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós sabemos que deste versículo que Antipas era uma fiel testemunha e morreu na cidade de Pérgamos. Quem era Antipas? Há muitas escrituras, há muitas coisas que falam sobre Antipas, umas coisas falam umas coisas, outras falam outras, mas não tem nada concreto. O que nós concluímos quem era Antipas era que era um líder posto para cuidar da igreja de Pérgamos, posto pelo apóstolo João ali para cuidar, e ele era fiel, ele cuidou dessa igreja por muitos anos, fielmente, ele pregava a palavra de Deus em público, nos parques ali, nos teatros, ele ia e pregava a verdade. Só que o que começou a acontecer é que os pagãos, aqueles que queriam adorar outros deuses, começaram a reclamar às autoridades, dizendo que eles não podiam adorar os seus deuses, não podiam servir aos seus deuses da maneira que eles queriam, porque Antipas estava ali pregando a verdade. Então, enquanto ele estivesse pregando, eles não podiam estar livres ou sentir-se livres para servir. Então, o que foi feito? Pegaram Antipas e botaram ele, então, num altar que se parecia um boi, aonde expulsavam demônios, e ali eles queimaram a Antipas por pregar a palavra de Deus, porque, sabe, né, gente, quando nós somos cristãos verdadeiros, como era Antipas,
que ele era fiel e pregava a verdade, o demônio, Satanás, ele não se sente livre, não tem essa liberdade, ele se sente incômodo, né? Então, como Antipas não ia parar de pregar a verdade, eles então mataram ele. E Jesus está falando isso, né? Ainda quando vocês perderam o líder de vocês, ainda quando aconteceu essa coisa horrível, vocês continuaram, mantiveram a fé de vocês, continuaram pregando a palavra, continuaram em fé. Então é isso que está falando. Vamos continuar lendo, então. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Versículo 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, quem era Balaque e quem era Balaão aqui? Do que Jesus está se referindo? Essa história vocês podem ver com mais cuidado depois. Eu ia ler, mas vai ficar muito longo o vídeo. Mas está falando sobre Números, capítulo 22 ao 25 e também capítulo 31. Balaão era um profeta muito reconhecido daquela época e Balaque era o líder, ele era o rei de Moabe. Então, o povo de Israel era muito em número e eles estavam ganhando muitas guerras. E Balaque começou a temer deles. Ele começou a ter medo e começou a ficar inseguro. Então, ele foi e mandou seus servos, seus mensageiros, ir atrás de Balaão e buscar ele, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel e assim eles parar de ganhar guerras, né? Só que Balaão não queria ir, até que Deus permitiu ele ir. Balaão finalmente foi até Moabe para supostamente amaldiçoar o povo de Israel. Só que chegando lá, Balaão terminou abençoando ao povo de Israel. E Balaque se pôs bem furioso, não era o que ele queria. E mandou ele voltar para casa. Só que depois nós vemos em Números 31 que antes de Balaão voltar para casa, ele aconselhou Balaque. Ele aconselhou que Balaque, de uma certa maneira, oferecesse as suas mulheres, oferecesse as suas comidas para o povo de Israel. E então, quando Balaque começou a oferecer, o povo de Israel começou a dormir com as mulheres de Moabe e comer comidas que eram oferecidas a outros deuses. Quando eles começaram a fazer isso, houve uma grande praga no povo de Israel e muita gente começou a morrer. E eles, para terminar com essa praga, eles começaram a tirar pela raiz tudo. Incluso Balaão mesmo terminou perdendo a sua vida nas mãos do povo de Israel. Então, quando Jesus está dizendo aqui, no versículo 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, ele está se referindo a essa história. Então, há pessoas que eram muito fiel a Jesus naquela cidade de Pérgamos, naquela igreja de Pérgamos, mas tinha aquelas pessoas que estavam seguindo as mesmas coisas que o povo de Israel fez naquele tempo de Balaque e Balaão, nessa história. Eles começaram a tomar parte em imoralidades sexuais, eles começaram a comer comida que eles não deviam, começaram a praticar coisas que o mundo estava praticando dentro da igreja. E imoralidade sexual, comer coisas de outros deuses, tudo isso é pecado, nos faz pecar, mas também o que Jesus estava tentando falar na realidade é essa mistura entre igreja e mundo. Essa coisa que eles estavam fazendo, que eles estavam misturando a igreja com o mundo, né? Eles estavam trazendo coisas do mundo, práticas do mundo, pensamentos do mundo dentro da igreja e pensando que estavam servindo a Deus, pensando que estava tudo bem, que não importava, que eles podiam ser cristão e também seguir a outros senhores.
E é uma coisa que nós muitas vezes vemos em outras igrejas, na nossa própria vida temos que cuidar, que com o tempo a gente começa a se acostumar com o dia a dia de cristão, nós começamos a nos acostumar com a nossa cultura e começamos a aceitar coisas, culturas, pensamentos, ideias, vestimentas, o que seja, nós começamos a aceitar as coisas que o mundo está praticando e nós começamos a trazer dentro da igreja. E é isso que Jesus estava se referindo. Não é tanto que a imoralidade sexual era pecado, que é pecado. O que ele está se referindo é essa mistura de mundo e igreja que ele está contra. Versículo 15 diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Nicolaítas, se lembre, era uma seita. Naquele tempo, nós acreditamos, ainda que não tem escrituras concretas, mas se acredita que Nicolas foi posto como o primeiro diácono, um dos primeiros diáconos, pelos apóstolos naquela época. Só que ele se rebelou um pouquinho contra a palavra, né? E começou a ensinar que enquanto tu pecasse com a tua carne, não importava, que a tua alma ia para o céu como queira. Porque se tu comia comidas dadas a outros deuses, ou também cometia atos de imoralidade sexual, então, e era feita com a tua carne, então tudo bem. Desde que não era feito com a tua alma e tinha muitos seguidores. Então, aquela coisa de misturar a igreja e o mundo ao mesmo tempo. E Jesus aqui diz, né, eu odeio. A mesma coisa que estava acontecendo com Balaão e com Balaque. Eles estavam misturando o mundo. E nós, como igreja, nós fomos chamados para caminhar de vitória em vitória, né? Claro que a vitória de Deus é diferente que a nossa. E nós fomos ensinados pela palavra de Deus que nós faríamos coisas muito maiores do que o próprio Jesus fez. E Jesus falou isso em Mateus. Então, nós muitas vezes, principalmente hoje em dia, eu creio, não vemos esse poder, não vemos esse mover do Espírito Santo livremente dentro da nossa igreja, porque as nossas vidas individuais estamos misturando coisas do mundo com as coisas de Deus. Nós queremos seguir com aquela relação que nos leva a pecar e ainda ir louvar a Deus na igreja. Nós queremos roubar os dízimos e as ofertas, roubar das pessoas e ainda seguir pregando a palavra de Deus como um pastor, como um líder. Nós queremos ir tomar uma cervejinha, porque tudo bem, né? Social, mas também nós queremos ir lá e ser diáconos, ou o que seja que está passando, né? Nós queremos fazer as coisas que o mundo faz, nós queremos falar como eles, nós queremos nos vestir como eles. Porque Deus entende. Um pouquinho não faz mal. Diana, mas é a nossa cultura. Mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Para dessa coisa tão velha. Mas não é assim, não. Tu tá entendendo mal a Bíblia. E nós começamos a aceitar pouco a pouco. E sempre começa pouco a pouco. Nós começamos a aceitar pouco a pouco, as coisas do mundo. E nós misturamos com as coisas de Deus. E trazemos vergonha para o povo de Deus e para as coisas de Deus. Porque agora mesmo, eu creio na igreja brasileira, eu vejo muitas pessoas falando sobre pastores que estão roubando, pastores que só querem fama, coisas assim. E tristemente é verdade, porque nós temos hoje em dia na igreja brasileira uma perdição total. Tem aqueles que são fiéis, como tinha na igreja de Pérgamos também, aqueles que são realmente fiéis a Deus e que não fazem essas coisas, como qualquer igreja, mas tem aqueles que tristemente têm pervertido a palavra de Deus. Um pouquinho não faz mal, né? E eles têm levado para dentro do santuário, para as coisas santas de Deus, eles têm misturado.
É que nem aquele rei, né, que pegou as copas de dentro do templo para poder tomar vinho na festa dele. E veio Deus com a sua mão e escreveu na parede, né? E assim nós estamos fazendo. Nós estamos misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus. E Jesus nos dá um aviso muito forte aqui, através da igreja de Pérgamos, que ele não gosta disso. Ele não está feliz com isso. Gente, Jesus pagou um preço muito grande. Jesus não somente saiu do trono dele de glória, mas ele veio aqui, viveu 30 anos como qualquer ser humano e depois morreu por nós. Vocês entendem o que quer dizer isso? Ele morreu por nós. E agora nós não podemos nem sequer ser fiel a ele, nós temos que mudar a palavra dele, porque vai contra os nossos sentimentos, e ai, coitadinho de nós, está machucando meus sentimentos, então, né, não pode ser de Deus. Não, gente, que isso? É triste ver as igrejas que uma vez estavam cheias do poder de Deus, que pessoas que uma vez pregavam com aquela convicção, com aquela autoridade, ver elas caminhando como tumbas vazias agora, sabe? Nós, como igreja, nós temos a verdade. Nós, na nossa boca, nós temos essa autoridade, nós temos essa verdade, nós temos a libertação, nós temos a solução de tudo que está passando. E nós, principalmente agora, olha o ano que a gente teve, o ano que ainda vai começar a ter, que já começou aqui, pelo menos nos Estados Unidos, já começou com muita loucura já acontecendo. Se nós, como igreja, parássemos de misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus e a gente começasse a caminhar em verdade na presença de Deus, que impacto nós teríamos neste mundo? Que impacto nós teríamos na vida das outras pessoas e na nossa? E Jesus não morreu para que a gente fosse cristão morno, ou a gente é quente ou a gente é frio, entendeu? Isso se está referindo a ele, que ele não gosta. Imagina, ele diz, ele odeia as coisas que os nicolaítas faziam. Ele disse, mas poucas coisas tenho contra ti, e se referiu às coisas que Balaão fez. Então, ele tem contra isso. Quando ele olha na nossa vida e a gente está misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, seja uma música, seja algo que tu tá vendo na TV, as vestimentas, uma relação que tu tem, uma amizade que tu tem, a maneira que tu fale, as coisas que tu tá misturando do mundo com a igreja, Deus tem isso contra ti. E isso pode ser a diferença entre nós entrar no céu e não entrar no céu. Arrependei-te, pois, quando não em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, a espada da boca dele está falando outra vez de autoridade, de domínio, né? Mas está falando com a palavra dele também. Essa palavra que nós temos na nossa mão é uma espada tremenda que nós temos, e ele vai batalhar contra nós se a gente não se arrepender. Ele estava se referindo à igreja de Pérgamos, mas se refere a nós também. Se nós não nos arrependermos, se nós não mudamos a nossa maneira de viver e caminhar fielmente na presença de Deus, sem misturar as coisas do mundo, ele vai vir e batalhará com a espada da sua boca. Versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, todos nós temos orelha, né? E a gente escuta muitas coisas. Mas o ouvido fala da gente ouvir, de a gente entender, de a gente que as coisas que estão sendo ditas penetram no nosso coração, que a gente comece a pensar sobre o que está acontecendo, o que está sendo falado. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido.
Maná escondido. Esse maná que ele está falando é, claro, do maná que caiu 6 dias por semana, caía ao povo de Israel enquanto eles estavam no deserto, quando eles tinham saído de Egito. Caía um pãozinho que tinha sabor a mel para eles, para prover uma alimentação para eles. Ele está se referindo a isso, mas ele está falando sobre provisão. Eu quero ler com vocês João capítulo 6, versículo 35. Diz assim: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus estava se referindo, quando ele fala do maná escondido, não somente de uma provisão física, do que a gente precisa fisicamente, comida, coisas financeiras, roupas, coisas físicas, mas também que ele é a nossa provisão. Essa igreja de Pérgamos estava no meio de muitos templos. Eles tinham o Deus da sabedoria, eles tinham o Deus da cura, eles tinham um Deus para cada coisa que eles precisavam. Mas Jesus, para nós, basta. Ele tem tudo isso. Ele tem a sabedoria, ele é amor, ele pode curar, ele pode salvar, ele é o nosso príncipe da paz, ele é o nosso guia, né? Então, Jesus nos basta. Então, o que Jesus está falando aqui diz assim, ó: se você se manter fiel, se vocês vencer, eu serei a provisão de vocês. Vocês não vão ter que procurar outros deuses, vocês não vão ter que procurar no mundo, mas eu serei a sua provisão. E ele segue dizendo: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Naquele tempo, eles não recebiam um convite de papel. Eles recebiam uma pedrinha de mármore branca, pequena, com um nome escrito nessa pedra. Esse era o convite que eles recebiam para poder entrar numa festa de ricos, né? Uma festa reconhecida. Então, quando era o dia da festa, eles traziam com eles essa pedrinha branca, que era o convite, e apresentavam para a pessoa que estava ali na porta, né? E eles podiam, então, fazer parte da festa. Olha só o que Jesus está nos dizendo. Se nós vencermos, nós receberemos uma pedrinha branca, um convite VIP, um convite especial do próprio Jesus para entrar na festa e cear com ele, no banquete com o Cordeiro. E não só isso Jesus fala, mas em vez do nosso nome, ele vai nos dar outro nome, ele nos dará outra identidade. Talvez as pessoas tenham te chamado, te reconhecem como o perdedor, o feio, o mentiroso, o assassino, aquele que rouba, o enganador. Tem te chamado muitos nomes através dos anos. As pessoas te reconhecem pelas coisas que tu não tem conseguido. As pessoas talvez te reconhecem pela tua família. As pessoas te reconhecem pelas coisas que tu fazia antes de vir a Cristo, como se tivesse falhado na vida. Mas aí Jesus vem e disse: se tu se manter fiel e vencer, eu te darei esse convite especial para entrar e cear comigo, entrar nas festas do Cordeiro comigo, que ele está preparando. E eu também te darei outra identidade. Já não serás reconhecido como o mentiroso. Serás reconhecido como o meu filho. Já não serás reconhecido como a adúltera. Serás reconhecido como a minha filha. Tu já não será reconhecido pelas coisas que o mundo tem posto sobre ti, que o inimigo tem posto sobre ti, sobre a identidade que as pessoas têm te dado. Mas ele te dará uma nova identidade através do seu sangue. Esse convitezinho que ele vai te dar, essa pedrinha branca que ele vai te dar uma nova vida, uma nova esperança, um novo nome, uma nova identidade, e tu vai poder cear, vai poder comer nesse banquete com Jesus na Nova Jerusalém. Não vale a pena nós ser fiéis? Não vale a pena nós deixar as coisas deste mundo para nós ser fiéis a Deus?
Vale muito, muito a pena. Isso Jesus prometeu à igreja de Pérgamos, porque eles estavam tão envolvidos nas coisas do mundo, até mesmo por toda a perseguição que eles passavam e ter que ser diferente, eles não podiam tomar parte das festas que estavam acontecendo, eles não podiam tomar parte da cultura e eram muito pobres naquela época por ser cristão, porque as pessoas não queriam se relacionar com cristão. Mas Jesus estava dizendo para eles, ó, eu tô vendo vocês, eu sei o que vocês estão passando. Eu serei a sua provisão. Se vocês se manter fiel na minha presença e vencer essas coisas, vencer as batalhas, vencer as perseguições, vencer o que dizem sobre vocês, eu serei a provisão de vocês, para vocês, e eu darei uma vida completamente nova. Vocês podem que não estão se involucrando nessas festas, não podem tomar parte no que está acontecendo na cultura, mas estou preparando uma nova Jerusalém. E vocês vão receber um convite especial que só vocês vão poder entrar. Ninguém mais. Que lindo, né? Que lindo essa promessa que Jesus nos dá. Não somente está dizendo para nós que está nos vendo, que está nos escutando, mas que nós receberemos uma recompensa pela nossa fidelidade. Então, minha pergunta para vocês é isso. O que estão comprometendo? Em que parte da sua vida está comprometendo a sua fé? Em que parte da sua vida está misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus? Se lembra como tu era antes? Que parte tem mudado da tua vida? Que tem misturado as coisas do mundo com as coisas de Deus? As pessoas dizem para nós, um pouquinho não faz mal, mas faz sim, porque leveda toda a massa. Estraga tudo o que Deus tem feito na tua vida. E nós, se lembra, estamos lutando não somente para ficar fiel neste mundo, mas para receber essa pedrinha, para receber essa nova identidade, para poder entrar na Nova Jerusalém e cear com o Cordeiro eternamente. Então, que Deus abençoe vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.